Sintam-se já cumprimentados. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho, o capítulo 5 e o item 26, que fala das provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em que se não despertar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar, naturalmente, a outra. Pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesada. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai. Tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática de boas obras, rende em tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes dos
antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e que o nosso anjo guardião e a espiritualidade benfeitora nos ampare na condução desta mensagem. Sejam bem-vindos mais uma vez. E a nossa palestra, como já foi lida, é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Quem traz essa mensagem é uma comunicação Espírito Superior, intitulado Anjo Guardião. Essa passagem, esse texto está no Evangelho, onde trata das bem-aventuranças. Então, no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O item 26, provas voluntárias do verdadeiro cilício, que tem como objetivo observar o valor das provas escolhidas e o verdadeiro sentido da penitência cristã. Então, primeiramente, nós ouvimos aí a palavra cilício. Então, o que é cilício? O cilício aparece bastante na Bíblia ou em alguns santos que utilizam uma espécie de cinto ou uma vestimenta que tem esses cordões com pontas de metal para que ele seja apertado ao corpo, provocando dor constante como forma de penitência. É usado como um ato de sofrimento e sacrifício voluntário. Em muitas passagens bíblicas mesmo, ele aparece, ele é citado, porque durante séculos a humanidade associou o sofrimento físico à santificação da alma. Então era muito comum quando se tinha arrependimento, ou se queria fazer uma penitência, ou se sentia culpado, ou em luto, utilizava-se ou uma vestimenta que tinha esses cordões, ou o cordão mesmo em alguma parte do corpo. Então, durante séculos, acreditou-se que esse sofrimento físico aproximava o homem de Deus. Por isso que a humanidade associava isso à purificação da alma, pois acreditavam que quanto mais o corpo fosse castigado, mais o espírito seria elevado a Deus. Então era muito comum, e ainda vemos, não vamos deixar de
de perceber que ainda existem flagelações, jejuns, isolamentos, que são chamadas as penitências materiais. E como foi lido lá no texto, no item 26, ele traz exatamente isso, que não há mérito em sofrer quando o sofrimento não tem por fim o bem dos outros. Então não adianta eu castigar o meu corpo se eu não faço bem ao outro. Então, com o advento do Espiritismo, ele vem esclarecer exatamente essas questões. Que primeiro, nós temos as provas voluntárias, que são esclarecidas para nós e escolhidas conscientemente pelo Espírito antes ou durante a encarnação. Elas são como finalidade acelerar o progresso moral e reparar as faltas passadas. Então, eu volto lá quando o Evangelho nos traz que uma explicação luminosa sobre isso, porque o Espírito ele escolhe livremente o seu verdadeiro cilício, a sua penitência, mas para o Espiritismo a penitência é a elevação moral e espiritual. Não é o sacrifício do corpo, mas sim a penitência moral. Então, ela tem como finalidade acelerar o progresso e também o espírito escolhe aprender pela experiência. Que os espíritos nos ensinam que essas provas voluntárias são algumas vezes as situações, algumas dificuldades que nós passamos no mundo de provas e expiações, que nós sabemos que aqui estamos para elevar o nosso espírito, que aqui é um mundo de provas e expiações, que a felicidade necessariamente ela não está aqui. E nós estamos aqui justamente para o progresso moral e o progresso do nosso espírito. Então, nós passamos por provas e expiações, nós passamos por dificuldades. E antes de voltarmos a renascer, nós vemos com clareza exatamente aquilo que nós precisamos aprender. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é nós que planejamos a nossa reencarnação, porque o objetivo é depurar o nosso espírito. Para isso, eu preciso desenvolver a paciência, a humildade e o perdão e o desprendimento. Então, escolhemos circunstâncias da vida que passaremos aqui, enquanto estivermos neste mundo de provas e expiações. Escolhemos o meio familiar em que renasceremos, escolhemos as condições materiais, mas muitas vezes não aproveitamos aquelas oportunidades que nós mesmos escolhemos e caímos em tentação, em deslize, porque carregamos ainda muitas falhas conosco. Por isso que nós temos o livre-arbítrio e chegamos aqui e às vezes escolhemos um outro caminho. Essas escolhas que muitas vezes passamos aqui e não compreendemos, elas não são punições, elas são atos de coragem e amor, pois o Espírito sabe que somente a experiência vivida eu consigo consolidar as virtudes que eu vim aqui adquirir ou melhorar. Então, as provas... Desculpa, passei sem querer. As provas voluntárias, aquelas que escolhemos, elas são para, muitas vezes, renunciarmos a algo que nós desejamos muito.
elas vêm para que nós possamos aprender a fazer o bem ao outro, a lutar conscientemente contra as nossas próprias inclinações, que nós temos muitas inclinações e caímos em tentação. E essas provas voluntárias, elas têm um imenso valor diante de Deus. Quando eu consigo vencer as minhas inclinações, quando eu consigo depurar a minha moral, elas têm um valor muito grande, porque é uma luta que eu tenho contra mim mesmo. Como diz lá na leitura, o verdadeiro cilício não se coloca no corpo, mas na alma. Então é a minha alma que deve ser depurada. Mortificar o corpo é fácil. Dominar as paixões é que é difícil. Então, eu colocar um cinto, me machucar, utilizar-se como sacrifício, pode ser até fácil. Mas dominar as minhas paixões, as minhas inclinações é difícil. Então, Deus se agrada mais do esforço moral do que da dor física. E o texto deixa isso bem claro. Que o verdadeiro cilício é a luta íntima que muitas vezes eu tenho que ter contra o meu orgulho, contra o egoísmo, contra o ódio que eu nutro de pessoas talvez da própria família, contra a ganância, a vaidade extrema. É mais difícil do que eu me acorrentar ou fazer um jejum. Então, o verdadeiro cilício, a mortificação da alma, o verdadeiro cilício é a mortificação da alma e não do corpo. E ele deixa isso bem claro nessa passagem e ele nos convida a mudar o foco da nossa penitência. Em vez de nos ferirmos, em vez de jejuarmos, devemos disciplinar o espírito. Jejuar talvez é me libertar da gula, né? Às vezes nós comemos além do que necessitamos, precisamos disciplinar os nossos hábitos. Então, é mais fácil jejuar do que conter uma palavra amarga. É mais fácil caminhar descalço por devoção do que perdoar um inimigo. É muito mais fácil fazer uma penitência, andar 20 quilômetros e continuar sem perdoar. É mais fácil vestir-se de simplicidade exterior, achar que a minha casca é simples, mostrar aquilo que realmente eu não sou, mas por dentro eu tenho um orgulho interior. Então, o verdadeiro sacrifício que a leitura nos traz, ela é silenciosa, ela é íntima, ela é constante, ninguém vê. Ninguém precisa ver, somente Deus reconhece quando fazemos esse esforço. Então, o cilício material, ele fere o corpo, mas ele passa. E o espiritual fortalece o espírito e permanece. As provas voluntárias na vida cotidiana, né, elas trazem algumas coisas bem interessantes que podemos tirar dessa leitura. Muitas vezes imaginamos que as provas voluntárias sejam grandes renúncias, como abandonar tudo e servir à humanidade. Mas não, mas são atos simples e diários. Tem alguns aqui na tela e mais alguns que eu posso citar. Então, controlar a irritação diante de uma provocação. Veja só que prova voluntária. Então, nós nascemos
no meio em que nós necessitamos, os nossos desafetos, eles não estão ali por um acaso. Eles estão ali de propósito, porque nós planejamos, para que possamos evoluir, saber perdoar. Então, vencer o orgulho e pedir perdão. Servir sem esperar reconhecimento. Ajudar mesmo quando ninguém percebe. Essas são algumas renúncias, mas eu posso citar outras. O pai ou a mãe que renuncia ao descanso para cuidar de um filho doente. Uma pessoa ofendida que decide não responder com agressividade. Quantos momentos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, somos ofendidos, mas não respondemos com a mesma agressividade. O cristão que oferece o ombro amigo em vez de uma crítica. Então, cada uma dessas situações, elas são consideradas provas voluntárias. E elas estão a partir de um exercício consciente do bem sobre o mal, em virtude daquilo que nós temos de fraquezas. Então, esse espírito instrutor que vem trazer essas sábias palavras, ele diz lá: revestivos do vosso cilício, mas do cilício da fé, da esperança e da caridade. Esse é o cilício que não machuca, não ostenta, não pede reconhecimento, mas eleva o espírito ao contato com Deus. E aí nós temos também a diferença entre a dor imposta e a dor escolhida. Então temos as provas impostas, né, que a vida apresenta naturalmente, que nos ensinam a ter paciência. São aquelas, por exemplo, uma doença, a perda de um ente querido, uma limitação que sofremos no corpo. E isso nos leva a ter resignação e confiança. É uma lição da providência divina. E as provas voluntárias, o Espírito escolheu. Elas demonstram que devemos ter coragem e amor. E passamos por ela e planejamos essas provas para que nós possamos, talvez, acelerar o nosso progresso. Que nós teremos que voltar muitas vezes, porque não cumprimos tudo aquilo que prometemos, não, tudo aquilo que nós colocamos como planejamento. Nascemos e cometemos muitas falhas, desencarnamos carregados de falhas. As duas têm valor, mas a segunda, que é a voluntária, ela tem um mérito maior, pois é o resultado da vontade livre. Você, enquanto espírito, se sobrepôs, quis passar por isso, porque você, enquanto espírito, sabia que necessitava dessa evolução moral. E o espírito que se oferece para uma tarefa difícil, ele demonstra de que ele quer evoluir moralmente com o amor e o bem. Por isso, não é necessário sofrimento artificial, que a vida nos oferece vários desafios que nós devemos enfrentar com serenidade e muita fé. O maior mérito tem o que sofre voluntariamente para ser útil aos outros, o que está lá ainda no item 26. Por isso que passamos por algumas provas que eu acabei de citar, né? A mãe, o trabalhador que mantém a honestidade diante da tentação. No mundo atual, como passamos por tanta coisa assim,
Aí nós temos aqui do ladinho corrupção, o jovem que escolhe o bem mesmo em meio à zombaria, o cristão que perdoa, consola e serve em silêncio. Essas são algumas das provas muito valiosas que nós temos no nosso dia a dia. O sofrimento útil e o sofrimento inútil. O sofrimento, aprendemos no Espiritismo que ele purifica, que ele ensina, que ele eleva. Ele apenas dói. Mas quando ele não traz a transformação, ele se torna inútil. Então, o mérito não está em sofrer, mas em aproveitar o sofrimento para crescer. O Espiritismo não diz que nós devemos sofrer. Não, nós devemos enfrentar os desafios da vida, sempre pensando que aquilo é um aprendizado. E ele, no texto, ele diz também que o sofrimento do corpo pouco se aproveita. Então, o cilício do corpo, o sacrifício do corpo, a penitência do corpo não é aproveitada. A do coração é que purifica a alma. E o Espiritismo, ele não prega o castigo corporal. Ele enfatiza o autodomínio e o trabalho interior. A penitência verdadeira é fazer o bem e renunciar ao mal. O esforço diário e a verdadeira mortificação que agrada a Deus. Então, o Espiritismo, ele nos traz que devemos amar em vez de odiar, servir em vez de exigir, perdoar em vez de condenar, esperar em vez de se desesperar. A dor física, ela é passageira, mas a dor moral, quando ela é bem suportada, ela engrandece o espírito. E o esforço diário é a verdadeira mortificação que agrada a Deus. Então, como vestir o verdadeiro cilício? Aquela vestimenta que ele cita ali no texto. Revestivos do cilício da fé, da esperança e da caridade. Então, o cilício da fé, confiar em Deus sempre nas dificuldades. O cilício da esperança, acreditar no amanhã melhor. O cilício da caridade, consolar, perdoar e amar. Não é o sofrimento que eleva, é o amor com que se sofre. O mérito está em vencer-se a si mesmo. Cada luta interior vencida é uma vitória do espírito sobre a matéria. Vencer-se a si mesmo é a maior das vitórias. O verdadeiro cilício não deixa marcas no corpo, mas luz na consciência. As provas voluntárias são degraus de ascensão espiritual. Sofrer com fé é aprender com amor. Renunciar é libertar-se. Então, para finalizar esse texto, essa explicação maravilhosa que o Espiritismo nos traz através desse espírito superior, que o sofrimento do corpo pouco se aproveita, mas o do coração é que purifica a alma. Então não adianta jejuar, ajoelhar-se por horas e horas se eu não aprendi a perdoar. Revesti-vos do cilício invisível do amor. Alimentai-vos da caridade que consola e caminhai com fé na luz do Evangelho. A fé na luz do Evangelho do Cristo que nos trouxe o ensinamento verdadeiro do amor ao próximo e à caridade. Então, o verdadeiro sacrifício é o do egoísmo, do orgulho e das más inclinações.
quando eu deixar de ser egoísta, quando eu deixar o meu orgulho e quando eu não cair em tentações. Que cada dor seja um degrau para a paz. Por isso Cristo nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque compreenderam o valor da prova. Seria isso essa mensagem desta noite. Agradeço a atenção de todos e dou sequência ao trabalho.